Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia festivo. Nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. E foi com muito orgulho, mas também com grande responsabilidade, que recebi o convite de poder compartilhar com cada um de vocês esse dia especial, celebrar esse dia especial e trazer uma breve meditação. E eu trouxe um texto que está na palavra do Senhor em Mateus capítulo 1, versículo 23, que ele diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E diante desse texto, nós podemos meditar sobre todo o contexto do nascimento de Jesus Cristo, o qual isso representa para cada um de nós. Hoje nós estamos aqui pelo nascimento de Jesus. Nós estamos festejando, comemorando. O mundo está comemorando esse dia especial. Mas nós conhecemos a história. Nós ouvimos a história do nascimento de Jesus. Ali sendo perseguido, e José e Maria fogem, e então Jesus nasce em uma estrebaria, nasce numa manjedoura. Um rei, um Deus, o Filho de Deus, nascer de forma tão simples, mas trazer uma mudança, uma transformação tão grande no mundo, repercutir de forma tão graciosa, tão grandiosa. Ele é rei, é um rei, é o Filho de Deus, mas ele nasce numa manjedoura, ele nasce num coxo. Os magos, eles se prostram diante do nascimento de Jesus Cristo, porque reconhecem a sua grandeza. Eles reconhecem a sua grandeza. Nós vemos a linhagem de José, interessante. Todo o histórico da Bíblia, do Velho Testamento, a genealogia de Jesus Cristo, ela termina em José. Mas ele é filho concebido por Maria, porque Deus está atento a todas essas situações, todas essas coisas, a todo o seu plano. Mas nós vemos esse marco histórico que transforma as nossas vidas. O nosso calendário ele é feito segundo o nascimento de Jesus Cristo. Nós estamos em 2018 depois de Cristo. Muda toda a história da humanidade, muda toda a nossa história. Mas voltando ao texto lido, eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês 3 pontos importantes que implica nas nossas vidas com relação ao nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo, segundo esse texto, tem 3 implicações importantes que eu gostaria que todos estejam atentos nesse sentido. Ele diz Deus conosco, que quer dizer Deus Emanuel. Implica no compartilhar de Deus com sua humanidade. Deus conosco é Deus participando, tendo a experiência de homem. Ele se faz homem. Deus conosco é uma expressão que incorpora a verdadeira esperança de Israel. Quando nós vemos o contexto daquela época, as pessoas esperavam por alguma solução. É como hoje. Hoje nós vivemos numa esperança, numa expectativa de algo novo, de algo diferente, de algo que mude a nossa história. E aí Deus apresenta Jesus Cristo. Do mesmo jeito que Ele continua apresentando Jesus Cristo para transformar as nossas vidas nos dias de hoje.
Mas a razão do sacrifício de Jesus Cristo não é exclusivamente com relação ao seu sacrifício. Deus, Ele planeja isso. Deus planejou tudo isso. Então, Ele envia o seu Filho Jesus Cristo para nos ensinar. Ele se faz homem, como nós, mas é evidente que sem pecado, mas demonstrando para nós essa experiência, o ensinamento, a preocupação perfeita de Deus, sendo homem, instruindo-nos como modelo perfeito da criação. Apocalipse capítulo 23, versículo 13 fala: Ele é o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Jesus estava na criação. Jesus estava na criação. Jesus esteve na criação. Ele é o alfa, Ele é o ômega, e estava em todo lugar, em todo tempo. Tudo está no controle de Deus. Deus sabe de todas as coisas. E aí Ele nos ensina a sermos seus imitadores, com palavras e com atos. Jesus vem e nos ensina, mas mais do que isso, Ele demonstra na prática como nós devemos ser. Deus conosco. Jesus é a essência da presença de Deus aqui conosco. Os principais aspectos ao imitarmos a Cristo são dois. Primeiro, o desejo da carne. Jesus Cristo foi tentado no deserto. Lembram dessa história? Quando é apresentado para Ele todo o mundo, Ele disse: prostrar diante de mim, tudo isso será seu. Mas Jesus não é o rei, não é o dono de todas as coisas. Mas Ele não é rei deste mundo oferecido por Satanás. Deus é rei de uma nação que nós ainda não imaginamos como será. Nós não temos a plenitude de como será o reino de Deus, porque o reino de Jesus não é este mundo. E segundo, o relacionamento com Deus. Quando Jesus, prestes a se apresentar para o seu sacrifício, Ele responde para Deus em sua oração: que não seja como eu quero, mas como tu queres. A vontade de Deus tem que prevalecer. Esse é um dos princípios básicos do ensinamento de Jesus Cristo quando veio aqui. A vontade de Deus sempre tem que prevalecer nas nossas vidas. João, capítulo 1, versículo 1 ao 34, ele também vai explicar isso. Quando ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ele. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Jesus, ele estava no princípio. Quando João cita aqui o Verbo, ele fala do próprio Jesus Cristo. Ele fala do próprio Jesus Cristo. O nascimento de Jesus implica no compartilhar da experiência humana. Ele compartilha conosco a sua experiência humana. E em segundo lugar, o nascimento de Jesus implica em um ato sacrificial. Um ato sacrificial. Emanuel quer dizer Deus conosco. Era rei, é rei, mas se fez homem e se apresentou, se humilhou para nos ensinar. Um ato sacrificial. O mundo profético girava em torno de uma esperança messiânica. Quando nós lemos o livro de Isaías, se você não conhece, leia o livro de Isaías. Ele vai focar no Messias. Ele vai alertar para o Messias.
Ele vai ensinar o plano de Deus, o projeto de Deus. Desde o Velho Testamento, o mundo profético esperava por isso. Porque, acredite, Deus transcende todas as nossas expectativas. Deus vai muito mais além do que você possa imaginar. Os planos de Deus são maiores do que nós podemos pensar. Vai muito mais do que nós lutamos nesse mundo. Vai muito mais do que nós temos objetivos neste mundo. Nasce um rei que vence batalhas espirituais. Enquanto esperavam uma guerra terrena, um combate aqui neste mundo, lutas neste mundo, o rei se apresenta para uma batalha sublime, uma batalha maior, uma batalha espiritual. Isaías, no capítulo 53, versículos 1 a 12, ele começa dizendo assim, preste bastante atenção: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Veja, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com seus poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías falou isso no tempo em que a terra não conheceu Jesus. Ele conta a história daquele que, calado, porque era plano de Deus, recebeu sobre si todo o sacrifício em virtude dos nossos pecados. É preciso entender isso, é preciso aprender isso, é preciso viver isso. O nascimento de Jesus Cristo implica em um ato sacrificial. Terceiro e último lugar, um ato de amor e humildade. Deus Emanuel, Deus que está conosco, Deus continua sendo Deus, independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa. Deus continua sendo Deus, o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso. Aqueles que achavam que havia vencido
por conta da morte de Jesus Cristo, ele então ressuscita. Alguns historiadores procuram pelo corpo de Jesus Cristo ainda hoje, ou vestígios do corpo de Jesus Cristo. Cientistas procuram por vestígios de onde está o corpo de Jesus Cristo, mas não encontrarão. Não encontrarão porque ele não está lá. Não encontrarão porque ele ressuscitou, porque ele venceu a morte, por amor a cada um de nós. O Rei que se humilhou por amor a nós. Nenhuma mente humana consegue conceituar nosso Deus. Até mesmo os que são ateus, eles são ateus porque não acreditam em deuses. Deus é gracioso, Deus é amoroso, se humilhou e se fez carne. Deus Emanuel, um Deus conosco, Deus que se oferece em seu lugar, que desce do seu alto e sublime trono e nasce numa manjedoura, por mim e por você. E eu gostaria de concluir dizendo que nós ouvimos muito sobre Jesus. Hoje é um dia que nós recebemos tantas mensagens sobre Jesus Cristo, sobre o seu nascimento. Nós lembramos muito bem dele nesses dias principalmente. Você mesmo vai dizer que conhece Jesus Cristo. Eu conheço Jesus Cristo. Eu já ouvi falar de Jesus Cristo, muito de Jesus Cristo. Nós somos um país cristão. O Brasil é um país cristão. Nós até frequentamos igrejas. Mais interessante, parece que nós continuamos do mesmo jeito. Nós continuamos do mesmo jeito. Nós continuamos orgulhosos. Nós continuamos materialistas. Nós continuamos gananciosos. Continuamos medíocres. Conhecemos os planos de Deus. Nós conhecemos o homem Jesus, mas nós não conhecemos verdadeiramente quem é Deus. Emanuel veio para deixar regulamentos ao seu povo, veio para servir de modelo para a sua criação, para vivermos conforme a sua imagem e a sua semelhança. E eu gostaria de encerrar com Gálatas capítulo 2, versículo 20, que diz assim: logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que amou a si mesmo e se entregou por mim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.
Boa noite a todos. Quase todos me conhecem, meu nome é Ricardo. Aqueles que ainda não me conhecem, nós somos do projeto Clube do Violino. Nós reformulamos o nome, colocamos de Violino Club, e estamos em parceria com o Instrumental Harmonia Celeste, nosso amigo Júlio também. E a última música que nós vamos apresentar é a música Aleluia, ou Aleluia. É uma música que creio que todos gostam dela, né? Eu achei uma música muito especial.
E antes de pedir para vocês levantarem, queria agradecer pela presença de todos que vieram prestigiar seus filhos, seus netos, primos, sobrinhos, seu ente familiar, seus amigos. E que continue torcendo e orando por nós, que a gente continue com esse projeto, né, para que Deus possa estar à frente e abençoe para que cada um que esteja aqui frutifique esse dom que Deus está entregando nas mãos, né? Eles são agora os novos violinistas de São João, cada um de sua denominação vai louvar e engrandecer a Deus na sua igreja, né? Que Deus possa estar deixando esse desejo, né? Essa semente que está sendo plantada em seus corações, para que eles possam continuar louvando a Deus. O meu agradecimento é bem breve. Queria agradecer o apoio Nicélia, Leila, Charles, Chico, os meninos do instrumental, Juninho, Aline. Se eu esquecer de mais alguém aí, vai me perdoando. Todos que estiveram com a gente aqui para que este evento pudesse acontecer. E agradeço a presença de cada um. Quero que todos possam ficar em pé, que a gente finaliza aqui com essa música. E logo após a música, Chas vai fechar com a gente com uma oração. Né, Chas? Ora pra gente. Obrigado aí a todos que vieram. O projeto nós estamos iniciando, né? Tem alunos aqui que tem 6 meses, tem alunos aqui que tem 2 meses. Sarinha tem 4 meses, está aqui, ó, nosso pupilo. Então, são só 6 meses, né? Estamos tocando aí, lei da partitura, notação musical. Torçam por nós. E outros projetos virão, outras apresentações virão. E nós contamos com o apoio de vocês. Obrigado, viu?
para quem não me conhece, eu sou professor de matemática e também eu mexo com música lá na Igreja Batista. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença e o apoio de cada um que aqui está. Nós agora vamos apenas finalizar, e nada melhor do que finalizar, com uma oração ao nosso Deus. Agora, com reverência, ao Deus que creio que todos aqui creem, eu peço que vocês fechem os olhos e eu vou estar fazendo uma breve oração de agradecimento. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse momento que o Senhor concedeu a cada um de nós de estarmos aqui podendo participar. Queremos rogar ao Senhor que esteja nos dando a cada dia mais capacidade, mais entendimento da Tua Palavra, e que possamos seguir o melhor caminho, aquele em que o Senhor conduz. Nós rogamos nesse momento que esteja abençoando cada um que está aqui, cada participante desse instrumental, que o Senhor esteja dando sabedoria a cada um. É no Teu nome santo que nós agradecemos por tudo. Amém. Obrigado a todos.